Seja bem-vindo ao Preveste UEAD. Sou o professor Ricardo Freitas, sou do sexo masculino, com 54 anos, sou branco, cabelos castanhos escuros, tenho estatura mediana e estou trajando a calça jeans e camiseta preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a população mundial, dinâmica e indicadores socioeconômicos. Vamos começar analisando um gráfico referente à mudança do quantitativo de população no mundo desde os primórdios da humanidade, né? A gente, logicamente, tem uns períodos de medição aí, né? A gente vai observar nesse gráfico o número de pessoas vivas no planeta alcançado marcas de novos bilhões até chegar em 2011, dados segundo o levantamento da ONU. A gente observa que houve um aumento da população mundial no período de 1904 e 1927 de cerca de 123 anos, de 1 para 2 bilhões de habitantes. Depois, um outro período importante do levantamento foi de 1927 a 1974, 47 anos, que foi de 2 para 4 bilhões, ou seja, uma aceleração desse aumento populacional. De 1974 a 1999, 25 anos, passou de 4 para 6 bilhões. E de 1927 para 2011, 84 anos, de 2 bilhões para 7 bilhões, ou seja, triplicou a população mundial. Logicamente, esse aumento vertiginoso, digamos assim, termina sobrecarregando a capacidade do planeta a manter a sua capacidade de carga, que a gente fala, né, manter todos os habitantes digamos assim, assistidos pelas necessidades básicas, ocorreram com as mudanças também tecnológicas, mudanças da ciência, a vacinação, por exemplo, que propiciou que aumentasse a população. E cabe observar também que a partir de 2011 há uma queda no ritmo de crescimento da população mundial, mas mesmo assim a gente ainda está com um certo crescimento que é meio assustador. Agora nós vamos comentar um outro gráfico, né, um gráfico também que mostra esse retrato do crescimento, né, que é um gráfico que mostra o crescimento da população do ano de 1 a 2100, com alguns eventos importantes, né? Eventos que marcaram a história da humanidade. A gente tem, por exemplo, a peste negra, que foi um episódio que ceifou muitas vidas, né? Até porque as condições socioeconômicas não eram muito boas no período. Nós tivemos a questão do mercantilismo, que aí já propiciou um aumento da população e um intercâmbio maior entre as populações do mundo, né? E o comércio mais importante, né? Tivemos a Revolução Industrial, que realmente transformou todos os setores da humanidade na produção e produtividade, que propiciou também o aumento, né, inclusive da produção de alimentos, além, logicamente, das manufaturas, né? E a Segunda Guerra Mundial, que foi um período que os países emergentes, digamos assim, eles estavam começando a se organizar e começando a mudar suas feições mesmo internas em relação à questão de organização rural, organização urbana, e, logicamente, o acesso a vacinas, a medicação que propiciou esse aumento populacional. Então, cabe ressaltar que no século XX, né, após a Segunda Guerra, temos início à explosão demográfica no planeta, que foi aquele crescimento meio fora de controle, e, como eu falei, destaque para nações grandes como o Brasil. O Brasil começou a ter um boom populacional nesse período. A gente pode também comentar a respeito de algumas causas do declínio do crescimento demográfico, que é importante a gente frisar. A intensa urbanização devido à industrialização iniciada na década de 1950 foi um processo que na Europa ocorreu mais antigamente e no caso das regiões periféricas historicamente mais recente, né, da década de 50 para cá. A modernização da agricultura também que gerou esse êxodo rural, a liberação de mão de obra, porque não se fez necessário tanta mão de obra para fazer a produção primária. A questão do planejamento familiar voltado principalmente à população de baixa renda. As populações no interior geralmente tinham muito mais filhos, indo para a cidade teve acesso a outros tipos de métodos de anticoncepção, que facilitou bastante a sua vida. O acesso a meios contraceptivos como a camisinha, a distribuição de pílulas também, que permitiu um controle populacional por parte da própria família, digamos assim, né? A família conseguiu optar pela quantidade de filhos que deveria ter. Tivemos também campanhas de vacinação e revolução tecnológica, bioquímica e biotecnológica, diminuiu a mortalidade mundial, especialmente a mortalidade infantil. Tivemos um outro fator importante, que foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Com essa inserção, terminou baixando a taxa de fecundidade, uma vez que a mulher teve que se libertar, vamos dizer, dos afazeres domésticos, em parte, parcialmente, né, para poder se dedicar a uma atividade externa, que era na sociedade patriarcal prevalente para o homem naquele período. Agora nós vamos ter a participação da aluna Manu. Oi, Manu, tudo bem com você? Você tem alguma pergunta para fazer para a gente? Olá, professor Ricardo. Tenho uma pergunta. Qual é a população estimada no Brasil segundo o IBGE? O senhor poderia comparar com a população de outros países? Olha só, Manu, a população do Brasil é aproximadamente 214 milhões, segundo o último levantamento, né? É uma população significativa em termos mundial,
Mas se comparar com a população chinesa e indiana, por exemplo, que é de 1,4 bilhão, a gente observa que a gente está no patamar inferior em relação a esse quantitativo. Mas no cenário mundial nós temos uma população grande, uma população importante, do ponto de vista mesmo de fazer o país funcionar, fazer a engrenagem socioeconômica do país funcionar. A gente observa nessa cartela, né, que está exposta para vocês, na verdade, é uma tabela que a gente pode dizer mais geograficamente falando, né? Os países mais populosos do mundo. A gente observa, como já foi comentado, que a Índia e a China ultrapassam 1,4 bilhão, que vem daquela questão das civilizações antigas, que eles tiveram, né, esse processo de população mesmo e uma civilização muito importante para a humanidade, né? Lembrando que, inclusive, são dois países hoje em dia que são proeminentes na questão econômica. Eram países que tinham digamos assim, um delay em relação ao desenvolvimento, mas que ultrapassaram países importantes hoje em dia, especialmente a China, né? Lembrando que a China é o segundo PIB mundial e o primeiro PIB industrial do mundo, né? A gente observa os países importantes, logicamente, os Estados Unidos, que é a principal potência, com 341 milhões, a Indonésia com 279 milhões, e o Brasil tá importante nesse cenário, né? Cerca de 212 milhões. São países importantes do ponto de vista socioeconômico e populacional no mundo. Vamos agora resolver as nossas questões, as duas questões referente à parte prática propriamente dita da aula, tá? A gente vai iniciar por uma questão do vestibular UEA 2023, que é analisar uma pirâmide mundial para o ano de 2021, né? A gente observa que nessa pirâmide a base já vem se estreitando, é aquilo que a gente falou, há uma quebra no ritmo de crescimento mundial. Apesar de já ultrapassarmos os 8 bilhões, a gente observa com as mudanças em vários países periféricos ou semiperiféricos que houve uma quebra da questão da natalidade e baixou a taxa de fecundidade também, especialmente com a ida da mulher para o mercado de trabalho. Com base na análise da pirâmide etária apresentada e em conhecimento acerca da população mundial, afirma-se que, na letra A, nós temos o envelhecimento populacional resulta da abrangência de doações de medicamentos em âmbito mundial. Letra B, o estreitamento da pirâmide etária é consequência do crescimento desacelerado da população mundial. Letra C, a redução do número de jovens resulta de políticas de controle de natalidade mantidas por instituições como a Unesco. Letra D, o equilíbrio do número de adultos é reflexo do fim das barreiras para conter imigrantes ilegais. E letra E, a retração da pirâmide é resultado das políticas de planejamento familiar reguladas por organizações internacionais. A resposta correta é a letra B, né, que é o estreitamento da pirâmide etária é consequência do crescimento desacelerado da população mundial. A gente pode comentar brevemente as questões referentes às alternativas erradas, né? Nós temos na letra A, por exemplo, que o envelhecimento resulta, na verdade, da taxa de natalidade e da fecundidade. Houve uma baixa, não foi questão de medicamentos, né? A Unesco, na letra C, por exemplo, a Unesco é um órgão, uma agência, melhor dizendo, da ONU, que trata de educação e cultura. Não está envolvida com questões de levantamentos, digamos assim, de saúde. A gente sabe também que a questão das barreiras, elas são muito importantes, elas são mais austeras hoje em dia. Então, cada vez difícil as pessoas migrarem para os países, especialmente os países mais desenvolvidos, né? Que eles têm muitas barreiras para se adentrar aos países a população dos países periféricos ou semiperiféricos, né? E a questão das organizações internacionais, né, que, na verdade, elas não fazem propriamente planejamento. Geralmente, os planejamentos são feitos no nível nacional, né? Até há um auxílio financeiro, mas geralmente são feitos em nível nacional. Agora nós vamos resolver uma questão da UEA de 2023. Eu vou ler o enunciado e, posteriormente, as alternativas. Hoje, com a interdependência e a globalização dos mercados e tecnologias, o capital, as empresas e a comunicação derrubam as fronteiras nacionais. A interação de mão de obra de um lugar para outro. Utopicamente, não houvesse soberanias exclusivas, protecionismos unilaterais e o constrangedor passaporte, a migração seria uma forma interativa de enriquecimento cultural e social entre as diferentes pessoas do mundo. Mas a força de trabalho encontra barreiras e indisposição por toda parte, na América do Norte e na Europa, bem como em vários países da Ásia e mesmo em países em desenvolvimento. De acordo com o texto, o mundo globalizado atual, vamos lá para as alternativas. Letra A. Proporciona uma maior mobilidade dos trabalhadores, porém esta é restrita aos mais qualificados. Letra B. Apoia-se na rapidez e nas facilidades trazidas pelos novos meios de comunicação, o que enfraquece os Estados nacionais. Letra C. Abole gradualmente as políticas protecionistas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Letra D. Permite a integração de mercado e de tecnologia, mas impõe obstáculos aos fluxos migratórios. Letra E. Favorece o compartilhamento de tecnologias entre os países, o que diminui as desigualdades entre as nações ricas e pobres. A resposta correta é a letra D, né? Permite a integração de mercados e tecnologia, mas impõe obstáculos aos fluxos migratórios. Na verdade, é uma integração econômica muito grande, comentando um pouquinho essa alternativa, né?
e a gente observa que há uma barreira para o fluxo migratório, até porque o trabalhador, quando interessa aos países que detêm tecnologia, ele tem passe livre devido à sua qualificação, mas eles evitam um excesso de migração que pode desestruturar as sociedades locais. É uma preocupação muito grande que existe, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? As alternativas seguintes em relação a e as outras, a gente pode comentar um pouquinho também, né? A letra A, por quê? Por que ocorre essa migração? Ocorre migração de mão de obra barata também nessas questões, tá? Muita mão de obra barata ou mão de obra qualificada, mas a mão de obra muito qualificada, ela tem passe livre praticamente para entrar nesses países. A letra B, porque estaria errada? Porque, embora com o neoliberalismo, os Estados Unidos se fragilizam perante o mercado, o texto aborda a questão da migratória. E a questão do Estado Nacional ele continua relativamente forte. Não é tão forte, mas ele continua forte no controle, pelo menos, de entrada e saída nas suas respectivas fronteiras. A letra C, porque as políticas protecionistas não foram abolidas, em especial no setor da agrícola. Ou seja, não houve abolição completa, né? A gente continua tendo protecionismo e proteção em relação à agricultura, especialmente para resguardar os países mais ricos, né? Porque o Brasil é uma potência, por exemplo, que está tentando romper barreiras para adentrar em outros países, né? E a letra E está errada porque a globalização intensifica o abismo entre as nações ricas e as nações mais pobres. É um fato meio que indiscutível, né? A gente vive um mundo muito complexo, né? Um mundo que, ao mesmo tempo que há uma integração econômica, não há uma integração socioeconômica total. A gente tem muita disparidade econômica no mundo, por isso que os fluxos migratórios continuam sendo fluxos bem fortes e bem importantes, né? E a gente, por outro lado, observa que há uma barreira cada vez mais forte à entrada de população dos países periféricos e semiperiféricos nos países centrais. Isso é um fato, né? A gente observa recentemente a questão da política antimigratória do Donald Trump nos Estados Unidos, né? A gente observa nos países europeus em geral essa tentativa de barrar a imigração, né? Justamente como eu comentei, é o medo de desestruturar sociedades que estão organizadas socioeconomicamente. Então, isso é um problema para os países europeus, especialmente, e para os Estados Unidos, né? Logicamente que existe também migração entre os países chamados países do Sul, né? Os países como o Brasil, são países que despertam o interesse de migrações regionais muito importantes. Na aula de hoje vimos a questão populacional relacionada com questões econômicas, né? Isso é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Siga o Pré-Veste UEA em todas as nossas redes sociais.